Ah, não, tinha que ser. Ô, sem noção, tira esse fone aí e vai estudar. Eu? Sem noção? Eu? Você tá maluco? Eu tô aqui filosofando, beleza? Hã? Duvida? Assiste o programa então. Roda a vinheta aí. Não. Hora do Enem no ar! Lógico, sempre na TV, na internet, no Facebook, a gente tá em tudo, tá tudo dominado. E hoje a gente vai ter aqui um papo pra lá de divertido. Já pensou em estudar filosofia usando Rolling Stones? Beatles? Esse é o trabalho do nosso convidado Silvério Ortiz. Mas antes a gente faz aquela revisão geral pra você chegar tinindo no Enem. Aproveita! Vem comigo com o professor Paulo Andrade. Seja bem-vindo, professor. Chega mais. E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Beleza. Belezinha? Bom, hoje o papo é sobre Platão. Por que ele é tão importante? Foi um dos filósofos mais importantes da história. Ele foi responsável por uma mudança de paradigma. Ele funda o que a gente fala de Ocidente, a gente chama de Ocidente. Rompe com uma série de tradições e está sempre presente aí em provas, textos. Você vê Platão em todo lugar. E quando ele viveu? Platão viveu 300 anos antes de Cristo, né, 4º século antes de Cristo, e ele nasceu na Grécia Antiga, né, no que hoje a gente chama de Grécia. Filosofia diz respeito somente aos textos mais antigos? Não. Filosofia diz respeito a tudo. A filosofia nasce no dia a dia. Quando você se espanta, é que a filosofia surge. Quando você se espanta com o fato do cotidiano. Então, filosofia diz respeito a texto? Diz, mas diz respeito a tudo que envolve o seu dia a dia. Quando você para pensar em alguém, para pensar em certas coisas. Aristóteles, que é o discípulo de Platão, ele diz isso, a filosofia nasce do espanto. Então guarda esse contexto e simbora ver a questão 18 da segunda aplicação do Enem 2016, Caderno Azul. Pesquisa aí na internet, acha ela e vem com a gente. Eu tô aqui na hora do Enem para resolver com vocês uma questão de filosofia. Essa questão, ela apresenta um pouco da justificativa de Platão para o horizonte do amor. A gente geralmente associa a ideia de amor e amor platônico, mas na verdade, quando a gente fala de um amor idealizado, isso é uma generalização das ideias do Platão. A ideia central, ou a temática central de Platão sobre o amor e sobre os relacionamentos, ela é bastante detalhada em um dos seus diálogos, um diálogo chamado O Banquete. E nesse diálogo, nesse contexto, nós temos aqui a formulação que, em certa medida, ajuda a entender e a resolver essa nossa questão. Bom, vamos aqui no texto. Os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses, em um primeiro momento, pensam em matá-los de forma sumária. Depois, decidem puni-los da forma mais cruel. Dividem-no em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e, com uma linha, dividíssemos ao meio. Dessa forma, até hoje, as metades separadas buscam reunir-se. Cada um, com saudade de sua metade, tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. Platão, O Banquete. Bom, nesse trecho nós vemos uma narrativa do que Platão chama da ideia dos andrógenos. A ideia de que haveria uma primeira civilização de humanos e essa civilização, ela seria dos dois sexos, ela estaria reunida, sem essa diferença. Em um dado momento, por eles se voltarem contra os deuses, eles seriam punidos, sendo divididos, sendo cortados ao meio, literalmente, e a partir daí se tornariam dois seres diferentes. A ideia clássica que está aqui em jogo, por mais que a gente esteja trabalhando aqui com esse mito, e Platão ele está sempre utilizando a temática do mito, as alegorias, ele está falando de incompletude, da sensação de que o amor ele está ligado a um sentimento de estar sempre incompleto, que é pertinente ao ser humano. E que, na verdade, a busca por um amor, ou essa sensação de querer estar sempre junto ao amado, estar sempre junto àquela pessoa que se busca, estaria ligado a uma certa natureza humana, uma característica de incompletude fundamental do homem, e que teria aqui ligação, no contexto alegórico, com a separação do outro, com o fato de precisar do outro. Essa necessidade do outro, essa necessidade quase simbiótica, a ideia de que um
quando os dois se encontram, eles precisam estar juntos. Ele fala que abraçados, entrelaçados. É parte do que o Platão entende como esse caminho que está estabelecido no amor. Então, bom, vamos lá. No trecho da obra O Banquete, Platão explicita, por meio de uma alegoria, vamos lá, letra A, o bem supremo como o fim do homem. A alegoria está falando de bem supremo? Ela está discutindo sobre essa busca? Não. Ela está falando sobre uma sensação de incompletude diante da estrutura do amado. Prazer perene como fundamento da felicidade. Fundamento da felicidade, um prazer perene. O Platão não está falando disso novamente no trecho. Não é sobre isso que o trecho quer discutir. Letra C. Ideal inteligível como transcendência desejada. Platão é o autor fundamental do horizonte da idealidade. É o cara que vai fundar essas ideias. Mas, ao mesmo tempo, não é isso que está em jogo no texto. Essa é aquela opção para você olhar e falar Platão, ideal, inteligível, marquei. Não. Isso aqui leva você ao erro. Letra D. Amor como falta constituinte do ser humano. Olha essa ideia. Falta constituinte, aquilo que nasce contigo, aquilo que está em jogo desde o seu momento inicial e que só é completo, só é resolvido na medida em que se encontra o amado. Parece ser a opção correta. Vamos ver a letra E só para tirar aqui a dúvida. Autoconhecimento como caminho da verdade. Olha, isso também está em jogo na temática socrática, isso também está em jogo na temática platônica. Mas não é esse o ponto do banquete. E a questão pergunta sobre o banquete. Portanto, nosso gabarito aqui, letra D. Amor como falta constituinte do ser humano. É isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado, professor Enio. A primeira coisa que eu quero dizer é que você acha o banquete completo no site Domínio Público. Então vai lá em dominiopublico.gov.br. No tipo de mídia você escolhe texto, aí coloca autor Platão. E em título é só colocar O Banquete. Pronto. Vamos lá, professor, a primeira coisa. Quando esse texto foi escrito? Esse texto foi escrito na segunda metade do século IV, mais ou menos 384 a.C. E por que ele é tão importante para o Enem? Antes de falar do texto, lembrar que Platão é um dos autores que mais aparece. Platão, Aristóteles, Maquiavel, Descartes, são autores que estão muito presentes no Enem. O Banquete, especificamente, é um texto importante porque Platão escreve de uma maneira muito poética, ele recorre a alegorias, ele recorre a uma série de recursos linguísticos que tornam o texto um clássico. Falando sobre filosofia. Aliás, filosofia não, Platão, O Banquete. Para você mandar bem no Enem e também para lacrar naquela conversa com o crush, né não, professor? Serve para isso também. Só anota aí que a gente está falando da questão 18 da segunda aplicação do Enem 2016, Caderno Azul. E aí, professor? O Banquete, ele é um livro muito rico. Então, você vê a aplicação na filosofia, mas como você falou, dá para você perceber diversas aplicações também, inclusive com crush, como você colocou, porque tem alegoria, por exemplo, como a gente viu na questão, do andrógeno, da alma gêmea, da sua metade. Então você pode dizer para o seu crush que você só é completo quando você está com ela. Porque no início você era assim, por uma desavença com os deuses, eles se separaram e vocês finalmente se reencontraram. Então dá para você utilizar isso de diversas maneiras. Agora, o professor Enio falou que é um diálogo e não um livro. Por quê? O Platão ele tem essa maneira de escrever. Ele expõe a sua filosofia em formas de diálogos. Ele coloca Sócrates como personagem principal e Sócrates vai interagindo com as demais personagens. Aliás, para quem está fazendo vestibular, é importantíssimo saber que tudo que a gente sabe do pensamento platônico, ele é colocado na boca de Sócrates, porque Sócrates é o personagem que Platão usa para falar das suas ideias, para falar da sua teoria. O professor e você também usou o termo alegoria. O Platão ele tem uma forma muito poética de escrever. Então, a partir do momento que você trabalha questões que são mais difíceis a compreensão, fica mais fácil se você usar alegoria. Então, você narra uma certa história, uma alegoria, para explicar aquilo. A alegoria mais famosa do Platão, a alegoria da caverna, onde ele explica a diferença entre o mundo material, o mundo imaterial, o mundo ideal. E aqui agora, para falar do amor, que é o tema central do banquete, ele fala da alegoria dos andrógenos, né, de seres que eram circulares e foram divididos pelos deuses. Bom, e o que você achou das opções de resposta? Para um aluno conseguir responder bem uma questão, ele tem que saber não só qual é a opção certa, mas por que as outras estão erradas. A opção A, quando a questão mostra lá como a finalidade, né? A finalidade do ser humano.
filósofo que trabalha muito com a noção de finalidade é Aristóteles e não Platão. Então, o aluno ele precisa ter não só uma visão específica do assunto, uma visão específica do autor e da obra, mas conseguir articular tudo isso. Que outros temas da antiguidade caem no Enem? Vários. Lembra que o Enem é dividido em áreas do conhecimento. Então, quando você pega, por exemplo, áreas da natureza, é imprescindível lembrar que a filosofia nasce assim. Os primeiros filósofos são filósofos da natureza, os pré-socráticos. Lembra que a gente falou sobre o espanto. Então, quando você assiste um pôr do sol e se espanta, quando você assiste o crescimento de um animalzinho, de um filhote ou de um ser humano que vai crescendo, você está percebendo o movimento da natureza e você está se espantando com aquilo e você quer entender. E para quem está longe das aulas de filosofia, que outros textos merecem ser lidos? Aqueles autores que mais aparecem no Enem. Se você fizer um levantamento dos últimos anos, tem lá Aristóteles no topo da lista, o próprio Platão, Descartes, os filósofos contratualistas. A galera vai ter que dar uma pesquisada aí para se preparar bem para a prova. Eu pesquisei no domínio público e achei vários textos, então confere lá, vale a pena. E vale a pena não só para o conhecimento dos textos em si, mas para a visão do todo, para a visão da vida. Agora aquele momento papo cabeça, professor. Por que é tão importante estudar filosofia? Porque a filosofia, ela primeiro surge como base para outras áreas do conhecimento. Os filósofos pré-socráticos que nós citamos, eles são pensadores que pensam a natureza, que não ficam estudando, encarcerados em algum lugar, na biblioteca, eles estão andando pelo mundo. Então a filosofia, para a gente, hoje em dia, serve não só para você ter uma visão do todo, mas principalmente isso que é o bacana, senso crítico. Já que a gente está falando de senso crítico, o jovem ouve muito aquela frase, né? Você precisa ser alguém na vida. Mas isso traz uma certa perversidade, porque o jovem já é alguém, né? Claro, claro. Parte de uma visão até elitista da coisa, uma visão que você tem que estudar ou tem que ter títulos para ser alguém, como se alguém que não tivesse o título, a formação, a graduação, o emprego tal, não fosse alguém. Então, a gente precisa mostrar aos jovens, não, ele já é alguém. O aluno que chega na sala de aula, ele já tem uma história. O aluno que chega na sala de aula, ele pode acrescentar para a aula a partir das experiências que ele traz. Inclusive para o professor, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado mesmo pela sua presença, professor Paulo. Valeu mesmo, volte sempre, viu? Obrigado. Um abraço. Abraço. Bora colocar um pouco de música na filosofia? Então vem pra cá, professor Silvério Ortiz. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Que isso, a gente que agradece. Professor, quais as músicas mais legais e que tem a ver com filosofia? Eu acho que todas, né, podem ter. É interessante essa pergunta, assim, sobre a aproximação entre música e filosofia, porque, assim, eu acho um pouco que nossa trajetória de vida vai influenciar no que a gente vai fazer como profissionais, né? E na minha história eu tenho dois componentes da música que conversaram comigo de maneira muito interessante. Uma eu sou de uma família de pianista, mas eu não toco piano. Então esse já é um ponto interessante. Por quê? Porque eu fui ouvindo as músicas e o que me chamou a atenção nas músicas não era o piano, era o baixo, era o contrabaixo. Então eu comecei a perceber que tinha algo em mim que não era da minha família como um todo, né? Uma certa particularidade. E, por outro lado, assim, aquela adolescência que a gente passa ouvindo músicas, eu me lembro muito de ouvir Pink Floyd e outras bandas, né, da época e que me levavam a pensamentos. Ouvia músicas tais como Time, do Pink Floyd, e aquilo me fazia pensar sobre o tempo, sobre o envelhecimento, sobre a passagem do tempo. Enfim, essas ideias que eu tirava da música. Então, ao longo do tempo, posteriormente, acabei traduzindo isso em trabalho, né? E tem algum exemplo para você dar pra gente? A banda Queen, com Freddie Mercury. Queen, rainha, príncipe. Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. Será que dá para aproximar os dois? Aí eu fui lá ver músicas do Queen cantadas por Freddie Mercury. Por exemplo, Play the Game, We Are the Champions. Essas músicas falam de algo que eu consigo aproximar do pensamento de Maquiavel. Então, é um pensamento que é muito comum, no senso comum do Maquiavel, é que os fins justificam os meios. Quer dizer, vale fazer qualquer coisa. E, na verdade, o que Maquiavel propôs é que os resultados são importantes. E aí as músicas do Queen, como Play the Game, We Are the Champions, podem ser relacionadas com isso. Então vamos falar de outras bandas. Beatles e Rolling Stones. Rolling Stones, pedras que rolam. Aí tem aquela passagem famosa, né? Passagem não chega a ser uma passagem, tipo um provérbio. Pedras que rolam não criam limo, né? E essa ideia de que a gente vive constantemente em movimento. Quer dizer, a ideia da pedra que rola é a ideia que na filosofia pode ser chamada de devir.
Ou seja, que o tempo não para. Aliás, é outra música, né? Esse você e eu que estamos aqui não é igual o que esteve antes nas nossas vidas, né? Nós não somos mais os adolescentes que fomos, não somos mais as crianças que fomos, ou seja, nós estamos o tempo inteiro sendo modificados pelo tempo. Então, parte do aprendizado filosófico, no meu entendimento, é saber lidar com essa passagem do tempo, ou seja, saber envelhecer, né? E Rolling Stones traz essa ideia. Mas é só com rock que eu posso filosofar ou com outros estilos também? Nada, qualquer música. O primeiro evento que eu fiz com música e filosofia, não para fora, né? Porque para dentro de mim já tinha feito vários. Para fora, foi com Chico Buarque. Porque a música, o que será que será, né? A música O Que Será, traz um monte de reflexões sobre o que eu faço na minha vida. O que será da minha vida, né? Quais são as escolhas que eu vou fazer para continuar existindo, construindo minha existência e coisa parecida. E com música clássica, professor, tem como? Tem. Eu acho que tem. A música clássica, ela traz uma questão interessante que ela não tem letras, né? A música clássica é melodia. E você sente isso de alguma maneira. Quer dizer, você é capaz, de experiências variadas, de ir num concerto, assistir uma orquestra tocando, que não tenha nenhum tipo de dor ou saudade ou coisa parecida na letra, porque não tem a letra, mas você é capaz de chorar, é capaz de se emocionar. Então tem algum tipo de comunicação entre aquela melodia e alguém que nós somos que é super interessante refletir. Show de bola. Agora, professor, se eu for do clássico pro batidão e disser que eu só quero é ser feliz... Uma ótima escolha, porque a filosofia acabou sendo aproximada ao longo da história como uma espécie de pensamento que não tem nada a ver com a vida. Os helenísticos estavam preocupados com o bem viver, estavam preocupados em como ser feliz com uma vida, por exemplo, na qual você envelhece. Olha que desafio que a gente tem numa sociedade na qual o modelo jovem é o modelo, aspas, certo, e eu não posso ficar jovem para sempre, mesmo com todo apelo à plástica. Né? Então eu vou ter que aprender a conviver com essa realidade e ser feliz nela. E não dizer, se fosse diferente, eu seria feliz. Tem uma história interessante, eu estava comprando um livro na Saraiva da Vida, e aí a menina perguntou assim, qual é a data do seu nascimento? Porque ela queria conferir lá o cartão. Eu falei, é maio, e era junho. Ela falou, nossa, você acabou de fazer aniversário. E eu disse, acabei, ela também, alguma coisa do tipo. Aí ela falou, pois é, né, estamos envelhecendo. Eu falei, ainda bem. E ela ficou espantada, como assim ainda bem? Eu falei, a outra opção não me interessa. Né? Ou seja, só tem duas opções, ou eu estou envelhecendo ou eu estou morto. Então, essa forma de encarar pode ser a chance que você tem de ser feliz na vida que muda. E aí, professor, algum filósofo clássico usava música? Quando a gente fala clássico, a gente fala muito do período antigo, mas tem filósofos mais modernos, contemporâneos, como Schopenhauer e Nietzsche, que vão falar da música. Na verdade, esses dois caras, principalmente Nietzsche, vão trazer a música para um status, para uma situação que os outros não viam. Por exemplo, ao longo do período medieval e moderno, a arte era vista principalmente na parte contemplativa. Então, ver um quadro, né? Uma escultura. Se você já foi num museu e voltar nesse museu, o quadro está idêntico. O quadro, tirando detalhes químicos, não interessa agora, não é alterado pelo tempo. E a música você só percebe no tempo. É impossível você contemplar a música. Então, esses dois caras que vão trazer a música para a filosofia, em parte, vão apostar nesse tipo de abordagem. Você tem um lado, quando você ouve uma música, você tem um lado que eu vou chamar, Nietzsche, de apolíneo, que é aquela parte que você reconhece a letra, que às vezes diz algo para a tua história, e tem uma parte que ele chama de dionisíaco, que fala para o teu corpo. Dificilmente, você falou batidão, dificilmente você ouve uma música que você goste e alguma parte do seu corpo não começa a ecoar aquela música, né? Ou seja, a música não fala só para a mente, fala para o teu corpo também. Por falar em sociedade contemporânea, professor, a gente vive uma sociedade com muitas pressões, né? Muitos imperativos. Você tem que ter o corpo X, tem que passar no Enem, tem que curtir a vida. E aí, como lidar com tudo isso? O próprio Nietzsche, que eu falei há pouco, ele tem uma parte do seu pensamento que ele vai chamar isso como se fosse o dragão do tu deves. Ele trabalha na obra dele com uma coisa chamada metamorfoses do espírito. E ele sugere, então, que existe um certo caminho para a gente percorrer
de modo a se libertar dessas imposições. Porque, inicialmente, nessas metamorfoses, ele constrói algumas imagens. Inicialmente, ele coloca como se fosse um camelo, né? Um camelo andando num deserto. Um camelo que, de certa maneira, sofre a existência. Ele é meio que vítima da existência. Pensa num deserto, mas um deserto realmente deserto. Do tipo, você olha para qualquer que seja o lugar, ele é plano. Ele não tem referências. Tanto faz você ir para cá ou para lá. E aí o Nietzsche sugere que existe uma passagem, uma metamorfose, que é transformar esse camelo, que é meio que vítima, num leão. O leão é forte, o leão é capaz de se impor. No entanto, olha que interessante, o leão tem que lutar com o tu deves. Então, tu deves ser jovem, mas não dá para ser jovem. Tu deves... E por aí vai, né? Os exemplos positivos são vários. E aí, a última etapa dessas metamorfoses, o Nietzsche sugere que é a criança. A criança seria a superação do tu deves. Por quê? Pensa numa criança brincando na sua casa. Ela não tem limites. Se você não disser para ela o que pode fazer, ela vai estar criando uma existência. A ideia de criação. Então, o Nietzsche é muito oportuno para esse momento que a gente vive, pelo menos assim eu entendo, porque ele traz a importância de ser um criador da própria existência. Ou seja, vai olhar para a gente como sendo uma obra de arte. De que maneira? Não obra de arte porque é bonito ou coisa parecida, mas porque é único. E você, professor, passou por essas angústias, assim? Como que você escolheu a filosofia? Essa é uma ideia interessante porque a minha primeira formação, onde eu trabalhei, foi como engenheiro. Eu sou engenheiro químico de primeira formação. Passei por experiências nessa trajetória que eu acho que são interessantes compartilhar. Por exemplo, quando eu estava trabalhando como engenheiro químico, estava bem empregado, estava numa empresa de destaque, eu recebi o meu primeiro aumento. É o que a gente quer, né? Eu mal esperava receber aquele aumento, eu tinha uma sala, achava que eu me achava muito importante. Era isso que eu fui preparado para aceitar, para até mesmo premiar, ficar feliz. Mas aí eu fiz a pergunta, por que eu ganhei aumento? É claro que quando você faz porque eu ganhei aumento, a resposta imediata é porque eu fiz um bom trabalho. Mas a pergunta seguinte é, qual é o meu trabalho? Eu parei para pensar no meu trabalho. Eu trabalhava numa fábrica de lubrificantes. Eu era responsável por um setor importante da fábrica, que era receber matéria-prima, armazenar produto acabado e despachar produto acabado. Aí eu parei para pensar no meu trabalho e eu falei assim, caramba, eu sou uma babá de óleo. Eu fico cuidando do óleo. Eu cuido do óleo que chega e cuido do óleo que vai sair. É claro que isso é muito particular, cada um tem uma visão. Para mim, quando eu cheguei a essa conclusão, aquilo meio que ecoou estranho para mim. Mas isso tem mais de 20 anos. Posteriormente, eu fui trabalhar dando aula, porque o trabalho em empresas, para mim, não estava dando a oportunidade que eu queria de ser criador. Eu fui trabalhar dando aula com a minha formação em ciências. Fui trabalhar dando aula de física. Mas eu sempre gostei de filosofia. E aí o que aconteceu que eu, dando aula de física, eu quis estudar, fazer a faculdade, licenciatura em filosofia. Quando eu fui fazer licenciatura em filosofia, eu não estava pensando em dar aula de filosofia. Eu estava pensando em estudar filosofia. Meio como se fosse um hobby. E ao fazer a faculdade, a legislação mudou. Ou seja, passou a ser obrigatório filosofia e sociologia no ensino médio. E eu já dava aula de física. Então eu comecei a dar aula de filosofia e acabou que hoje, tem 10 anos isso, eu sou professor só de filosofia. Ah, mas não vai me dizer que você usa os seus conhecimentos de engenharia para montar suas aulas em filosofia. Como não usar? Como que eu posso pensar num conhecimento que seja dispensável? E é interessante porque eu já tive uma oportunidade que me perguntaram, mas peraí, física e filosofia não tem nada a ver. Eu falei, como assim não tem nada a ver? Isaac Newton não era físico na época, ele era filósofo natural, né? Você pensa em Pitágoras, você pensa em Pitágoras, você lembra matemático, ele era filósofo. Quer dizer, no passado, física, química, matemática estavam reunidas dentro de um grande guarda-chuva chamado filosofia. Porque a pergunta é a mesma. As perguntas, do tipo, o que faço da minha vida, né? De onde vim, para onde vou, existe ou não um Deus, né? Existe vida após a morte, e por aí vai, são perguntas que surgem naturalmente da gente. Tá vendo, galera? Não tem isso de errar a carreira. Conhecimento não se desperdiça, né, professor? Impossível, não vejo como desperdiçar. É um pouco pensar como desperdiçar o tempo. Como assim desperdiçar o tempo? Só se você for, tem uma frase muito boa, né? Aquele que mata o tempo não é homicida, é suicida, né? Você está cometendo algo contra si próprio. Vou me despedir. Muito obrigado mesmo pela sua presença, vocês. Viu? Desejo tudo de bom aí pro programa. Parabéns pra você. Tá bom? Sucesso, professor. Valeu, sempre. muito obrigado. Fica ligado. Ligado na música, ligado na filosofia, ligado em tudo. O mundo tá cheio de oportunidades. Pensa no que você quer pra você. Até a próxima.
Pessoal, última ideia que eu acho muito valiosa. Olhem para quem vocês são. Olhem para dentro de si e o lugar que você gosta de estar. Claro que o lugar agora, estou falando de estudo. Olha aquilo que você gosta de estudar, olha aquilo que você se sente bem e procure se guiar por esse tipo de conhecimento, que é o que você tem na mão. Não aceite imposições exteriores, não aceite dizerem o que você tem que fazer. Se alguém disser isso, ó, mostra a língua.